Tudo o que eu queria era dar a notícia, contar que uma nova vida estava crescendo dentro de mim, mas no lugar de abraço, eu recebi desprezo. A mãe dele me chamou de oportunista. O pai disse que eu estava arruinando a família. E o homem, que jurou me amar, apenas abaixou a cabeça. Se você fosse rejeitada por toda uma família antes mesmo do seu filho nascer, o que você faria? Eu conheci o André numa tarde de sábado, daquelas em que a gente só sai de casa porque alguma amiga insiste demais. Era aniversário da Fernanda, colega do trabalho, e eu estava sem muita vontade de ir, mas fui. E entre uma música alta e outra, entre risos forçados e olhares rápidos, ele apareceu. Tinha um sorriso meio torto, um jeito calmo, que contrastava com o resto da festa. Conversamos por horas, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Não demorou para começarmos a nos encontrar fora das festas, dos grupos, das rodinhas. Só nós dois. Era como se o mundo lá fora não existisse quando a gente estava junto. Eu, que sempre fui desconfiada e reservada, me vi mergulhada naquele sentimento de entrega. André era doce, trabalhador, atencioso e fazia questão de me dizer todos os dias que eu era especial. Nossos encontros viraram rotina e em pouco tempo estávamos namorando oficialmente. Conheci os amigos dele que me tratavam bem, mas a família... Bom, a família era uma história à parte. Logo percebi que havia um certo distanciamento. Ele sempre evitava que eu fosse até a casa dele. Dava desculpas de que a mãe estava ocupada, o pai trabalhando, e o clima em casa não era bom. Eu, apaixonada, não quis pressionar. Achei que com o tempo as coisas se ajeitariam. Namoramos por 7 meses quando comecei a me sentir diferente. Enjoo pela manhã, sensibilidade extrema, cansaço fora do normal. A ficha caiu rápido. Fiz o teste em casa e vi as 2 linhas. 2 linhas que mudariam completamente o rumo da minha vida. Chorei, não de tristeza, mas de medo. Medo do novo, do julgamento, do futuro incerto. Liguei para ele no mesmo dia. André, preciso te ver. É urgente. Ele apareceu na minha casa no fim da tarde, com a mesma calma de sempre. Entreguei o teste na mão dele, sem dizer nada. O silêncio durou longos segundos. Ele olhou para mim, depois para o teste e de novo para mim. Você tem certeza? Eu só assenti com a cabeça. Ele não gritou, não se afastou, não fez escândalo. Apenas respirou fundo, me abraçou e disse: a gente vai dar um jeito. Naquela noite, achei que tinha o homem mais maduro e compreensivo do mundo ao meu lado. Dormi tranquila, sentindo que mesmo com medo, não estaria sozinha. Nos dias que se seguiram, ele começou a planejar. Falava sobre arrumar um emprego melhor, sobre como contaríamos para nossas famílias, sobre como seria o quarto do bebê. Ele parecia realmente envolvido. Mas sempre que eu perguntava quando me levaria à casa dos pais dele para contar, ele desconversava. Dizia que ainda não era a hora, que eles estavam passando por problemas, que poderia ser demais para eles naquele momento. No fundo, algo me incomodava, mas tentei ignorar. Preferi acreditar que ele estava apenas tentando encontrar o melhor momento. Eu, por outro lado, contei para minha mãe. Ela não reagiu mal. Claro, ficou preocupada, mas disse que estaria ao meu lado. Que neto é bênção, mesmo quando vem antes do planejado. Isso me deu mais forças. Comecei a fazer pré-natal, mudei a alimentação, comprei um caderninho para anotar tudo, desde os nomes que pensávamos até o primeiro chute que eu ainda nem tinha sentido. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo, mas de um jeito que me fazia querer viver cada detalhe, até que num domingo à tarde recebi uma mensagem dele. Hoje eu vou contar para eles. Torce por mim. Respondi com um coração e fiquei em casa contando os minutos. Imaginava como seria. Talvez ficassem chocados no início, mas com o tempo aceitariam. Afinal, era o primeiro neto.
Era uma nova vida, era amor. Mas nada me prepararia para o que viria depois daquela noite. Aquela noite foi longa. O celular permanecia silencioso e cada minuto sem resposta fazia meu coração bater mais forte, mas não de emoção, de angústia. Só no dia seguinte, por volta das 10 da manhã, ele me mandou uma mensagem. Preciso conversar, sem emoji, sem ponto final. Era como se ele estivesse falando por obrigação e não por vontade. Quando chegou aqui em casa, a expressão dele dizia tudo. Não precisava de palavras. Seus olhos, que antes me olhavam com carinho, agora evitavam os meus. Sentou-se no sofá, abaixou a cabeça e começou a falar. Disse que os pais ficaram transtornados, que a mãe dele o acusou de estar sendo manipulado, que o pai gritou, dizendo que ele era um irresponsável. Segundo ele, a família chegou a dizer que se ele continuasse comigo, estaria sozinho. Sem apoio, sem casa, sem futuro. Eles enxergavam a gravidez como um erro imperdoável, como se eu tivesse feito tudo sozinha, como se o bebê fosse um castigo. Ouvi aquilo tudo sem conseguir processar de imediato. Eu estava esperando uma resistência, sim, mas não aquele tipo de rejeição cruel e fria. Eles disseram que você só quer se aproveitar de mim, que essa criança vai destruir tudo o que construímos. Essas foram as palavras dele, e ainda me pediu um tempo para pensar, como se houvesse algo a ser pensado quando um filho está a caminho. Eu o encarei por longos segundos. Você vai me abandonar também, André? Ele não respondeu. Levantou, me deu um beijo na testa e foi embora. E ali, naquele silêncio cheio de covardia, eu entendi que, por mais que ele dissesse que me amava, o medo de enfrentar a própria família falava mais alto. Nos dias seguintes, ele passou a responder menos, a aparecer menos. Eu mandava fotos do ultrassom, mensagens carinhosas, tentava manter algum tipo de conexão, mas a frieza dele cortava como faca. Minha mãe começou a notar meu abatimento. Perguntava o que estava acontecendo, mas eu dizia que estava tudo bem. Mentira! Por dentro eu estava desmoronando. Estava me sentindo sozinha, traída, rejeitada. Não só por ele, mas por uma família inteira que nunca quis sequer me conhecer. Eles me julgaram antes de saber meu nome, antes de entenderem que eu só queria amar e ser amada de volta. E você? Já passou por algo assim? Já foi rejeitada por quem você mais esperava apoio? Se essa história te tocou até aqui, comenta aqui embaixo com força ou compartilha sua experiência. Eu leio todos os comentários e eles ajudam mais do que você imagina. O tempo foi passando e com ele a esperança de que as coisas melhorassem. Ele não voltou a falar em reencontro, em planos, em nada. Quando completamos 3 meses de gestação, eu estava oficialmente sozinha. Foi nesse momento que comecei a entender que minha força teria que vir de mim mesma. Não de um namorado, não de uma sogra compreensiva, mas da mulher que crescia dentro de mim, uma mãe. E acredite, ser mãe me ensinaria mais sobre força do que qualquer outra coisa na vida. Não demorou muito para que a dor se transformasse em indignação. Eu precisava entender, precisava olhar nos olhos daquelas pessoas que estavam me rejeitando sem nem saber quem eu era. Foi então que tomei coragem. Mandei uma última mensagem para André. Vou até a casa dos seus pais. Você pode estar lá ou não, mas eu vou. Ele visualizou, mas não respondeu. Mesmo assim fui. Peguei o ônibus com as mãos suando e o coração aos pulos. A cada quilômetro, a coragem parecia diminuir, mas a necessidade de enfrentar aquilo me empurrava para frente. Cheguei na porta da casa dele com as pernas trêmulas. Era uma casa simples, bem cuidada, com um jardim florido, o oposto do que eu imaginava de um lar cheio de ódio. Bati a porta. Quem atendeu foi a mãe dele. Alta, elegante, com uma expressão dura que não tentava esconder o desprezo. Você é a tal da Ana, né? Já imaginava que mais cedo ou mais tarde ia aparecer aqui. Respirei fundo.
Me apresentei com calma e pedi para conversar. Ela relutou, mas me deixou entrar. O pai dele estava na sala, sentado com os braços cruzados. Não me ofereceu nem um copo d'água. Comecei a falar. Contei como conheci o André, como estávamos juntos há quase um ano, como a gravidez aconteceu e como eu esperava, no mínimo, respeito. A mãe dele não deixou eu terminar. Interrompeu com um sorriso cínico e palavras afiadas. Você é só mais uma que aparece para prender homem com filho. Isso nunca vai funcionar. Nosso filho tem futuro. Você não faz parte dele. O pai completou. Se você tiver esse bebê, não conte com a gente. Não conte com o André. Não conte com nada. Me senti pequena, como se estivesse implorando por dignidade. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim se fortaleceu. Não chorei, não me humilhei. Levantei, olhei nos olhos deles e disse: tudo bem, eu não preciso de vocês. O meu filho vai ter tudo o que precisa. Amor, proteção e uma mãe que nunca vai abandonar. Saí daquela casa com o corpo tremendo, mas o coração leve. Eu sabia que não seria fácil, mas agora, ao menos, não havia dúvidas. Eles não me aceitavam. E tudo bem. Eu não precisava mais da aprovação deles para seguir. Se você está vivendo algo parecido, saiba, você não está sozinha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para acompanhar histórias reais como essa, que nos mostram o quanto somos mais fortes do que imaginamos. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A vergonha de ter ido até lá, de ter me exposto, de ter escutado tudo aquilo, pesava como chumbo nos meus ombros. Mas mesmo ferida, eu não me permiti cair. Pela primeira vez, eu entendia o real significado de resiliência. Voltei para casa decidida a mudar o rumo da minha história e comecei com o que eu podia controlar: minha rotina. Acordava cedo, fazia caminhadas leves recomendadas pelo obstetra, lia livros sobre maternidade e, principalmente, comecei a me aproximar de um grupo de apoio à mãe solo que encontrei pelas redes sociais. Ali, encontrei mulheres incríveis, com histórias tão dolorosas quanto a minha e com forças que eu ainda estava aprendendo a cultivar. Uma delas, a Cíntia, virou minha amiga. Ela foi rejeitada pela família do ex-marido assim que anunciou sua gravidez, e sua trajetória virou minha inspiração. Com o apoio da minha mãe, que nunca me deixou faltar nada, fui conseguindo manter o pré-natal em dia, organizar o enxoval, planejar um parto humanizado e até montar um quartinho simples, mas cheio de amor. Meu quarto virou também um espaço de reflexão. Eu chorava, rezava, escrevia, coloquei num mural fotos do ultrassom, frases de incentivo, desenhos que a Cíntia me deu. Aos poucos, meu coração foi se curando. Comecei também a estudar sobre empreendedorismo digital. Descobri formas de ganhar uma renda de casa, vendendo artesanato, criando conteúdo sobre maternidade e até colaborando com canais e blogs que valorizavam mães como eu. Descobri que minha voz, antes calada pela vergonha e rejeição, tinha poder. E o mais incrível, outras mulheres começaram a me ouvir, me seguir, se inspirar. Minha barriga crescia e junto com ela crescia minha força. Eu já não chorava mais. Por André, ele não me procurou e sinceramente nem sentia falta. A ausência dele se transformou em espaço para novas conexões. Tias distantes, vizinhas, até uma professora da minha escola apareceu oferecendo doações e palavras de incentivo. Era como se o universo estivesse tentando me dizer: você não está sozinha, nunca esteve. Se você está nessa fase de reconstrução, respira fundo, não se compare. Cada história tem seu tempo. Se você está encontrando apoio agora, compartilha aqui nos comentários como tem sido. Seu relato pode ajudar outras mulheres também. E lembre-se, se essa história está te tocando, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
Foi numa manhã de terça-feira, enquanto organizava algumas roupinhas que ganhei de doação, que ouvi a campainha tocar. Achei que fosse uma vizinha ou a Cíntia, que às vezes aparecia de surpresa. Mas ao abrir o portão, levei um susto. Era ele, o André. Estava diferente. Mais magro, barba por fazer, os olhos fundos, como se o tempo tivesse cobrado caro pelas escolhas dele. Por um segundo, fiquei sem saber o que dizer. Ele também. Ficamos nos encarando em silêncio até que ele murmurou: "Eu precisava ver você." Deixei que entrasse. Sentou no sofá, como se não tivesse ido embora meses atrás. Olhava para tudo em volta com curiosidade e arrependimento. "Você montou tudo sozinha?" Assenti, sem muita vontade de conversa. Ele começou a falar. Disse que se arrependeu, que os pais dele ainda eram contra, mas que ele não conseguia mais viver com aquele peso na consciência, que ver as fotos do ultrassom que eu postava, saber que o bebê estava crescendo, o fazia se sentir covarde por não estar presente. "Eu quero fazer parte disso. Quero ser pai. Não sei como, não sei por onde começar, mas quero tentar." Aquilo me pegou de surpresa. Parte de mim queria dizer que era tarde demais. Outra parte queria acreditar que ele estava sendo sincero. Eu estava em paz com a minha decisão de criar meu filho sozinha, mas será que negar essa chance ao meu filho era o certo? Disse a ele que precisava de tempo, que confiança se reconquista com ações, não com palavras. Nos dias seguintes, ele começou a mandar mensagens, perguntar sobre consultas, oferecer ajuda. Ainda não participei de tudo, mas reconheci o esforço. Minha mãe, sempre protetora, ficou em alerta. "Só cuidado para não se magoar de novo", ela dizia. Eu entendia o receio dela, mas entendia também que perdoar não é esquecer, é seguir com o coração leve. O reencontro com André me mostrou que às vezes as pessoas mudam e às vezes não. O tempo dirá qual é o caso dele. Se você chegou até aqui e está vivendo uma situação parecida, saiba que recomeçar é possível. E sim, às vezes o passado bate à porta. Cabe a você decidir se vai abrir. E se você quer continuar acompanhando essa história, histórias reais e inspiradoras como essa, se inscreve aqui no canal, porque juntos somos mais fortes e mais conscientes do nosso valor. O tempo passou e, conforme os meses de gestação se acumularam, eu fui me distanciando de André, da sua promessa de mudança, das suas palavras vazias. O arrependimento dele, por mais sincero que parecesse, não era o suficiente para preencher o vazio que ele havia deixado. Ele se esforçava, enviava mensagens, aparecia de vez em quando, mas algo dentro de mim já estava fechado para ele. Não era mais sobre ele, era sobre mim, sobre meu filho e a vida que eu estava decidida a criar. Eu não podia me permitir dar uma segunda chance que, no fundo, sabia que não traria paz, só mais incertezas. Os encontros que tivemos depois daquele primeiro reencontro não me trouxeram conforto, mas uma crescente certeza de que a solidão, por mais difícil que fosse, era mais digna do que ser constantemente lembrada de que eu não era prioridade. Eu nunca pedi para ser parte de uma família que me rejeitava. Eu nunca pedi para estar com alguém que não fosse capaz de enfrentar suas próprias responsabilidades, de lutar pelo futuro que havia escolhido comigo. E, acima de tudo, eu nunca pedi para ser tratada como um fardo. E o mais importante, eu não queria que meu filho crescesse vendo sua mãe ser tratada como algo descartável. Eu sabia que ele precisaria de um exemplo de força, de alguém que, mesmo diante das adversidades, continuaria firme, com coragem para construir a vida da melhor forma possível. E isso, por mais doloroso que fosse, significava que André não teria mais espaço na minha história. Foi ali, naquele momento, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não mais viver por expectativas alheias, mas viver pelos meus próprios sonhos e pela promessa que fiz a mim mesma de nunca me diminuir.
Não estava mais em minhas mãos perdoar alguém que não soubera ser quem eu precisava. E isso, de alguma forma, me deu paz. Eu segui sozinha e descobri que a verdadeira força não está em esperar por alguém que nunca virá. Ela está em aceitar a dor, aprender com ela e reconstruir tudo, por você e pelo seu filho. Às vezes, a rejeição é apenas a oportunidade de nos libertarmos de quem nunca mereceu nosso tempo, nossa energia ou nosso amor. Se você também já passou por algo parecido ou se está lidando com um momento de escolha difícil, quero ouvir sua história. Comente aqui embaixo, porque saber que não estamos sozinhas é o primeiro passo para a cura. E se você se identificou com essa jornada, inscreva-se no canal para mais histórias de superação, força e amor próprio. Estamos todas juntas nessa.